Olá, aluna do terceiro ano do ensino médio. Sou Viviane Soares, professora de História, e estou aqui hoje para a gente estudar um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Essa aula é continuidade da aula que vimos anteriormente, que trata dos antecedentes da guerra. Agora nós vamos ver de fato, um pouco mais sobre o conflito. Espera-se que ao final dessa aula você seja capaz de compreender os impactos e desdobramentos políticos, econômicos, culturais e sociais que as grandes guerras tiveram sobre o mundo. A gente vai ver hoje o primeiro momento da guerra, que é chamado de primeiras movimentações ou guerra de movimento. A gente vai ver a guerra de trincheiras, estudar um pouco sobre as mudanças que ocorrem no ano de 1917, até chegarmos ao Tratado de Versalhes, que vai acontecer aí logo após o término da guerra. Sobre o início da guerra. A gente costuma dizer que esse início da guerra ele foi visto com certa euforia. Por quê? Porque defendia-se a ideia de que era uma guerra necessária, no sentido de ser a guerra que acabaria com todas as outras guerras. Por causa disso, muitas pessoas que foram para os campos de batalha, acreditava-se que seria uma guerra rápida. Existia aquela ideia de que no Natal do mesmo ano as pessoas estariam de volta com suas famílias. Mas a gente vai ver aqui no decorrer da aula que não foi bem isso que aconteceu. Então, primeiramente, entender como é que estavam aquelas alianças, aqueles grupos que a gente falou na aula anterior. Nós vimos que tinha a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Algumas mudanças ocorreram. Por exemplo, a Itália ela mudou de lado. Ela fazia parte dos aliados e ela passou para o grupo da Entente, por interesses, pensando aí em possibilidades de expansão territorial. E a gente tem também uma aproximação da Alemanha com o Império Turco-Otomano, eles vão se unir. Existe um interesse aí por parte da Alemanha de construir uma estrada, Berlim-Bagdá. Isso faz com que eles aproximem por causa aí desses interesses. Bom, o primeiro momento da guerra é chamado de guerra de movimento. A gente tem uma iniciativa importante por parte da Alemanha, em que ela coordena um ataque em duas frentes. A gente tem um ataque que vai para o lado leste da Europa e um ataque que vai para o lado oeste, Então, na parte oriental, buscava-se atingir a Rússia e na parte ocidental, buscava atingir a França. Nesse momento aí, a gente vai ter, de um lado, os franceses que vão resistir, A gente tem a Batalha do Marne, que é a batalha que vai colocar aí fim daquela expansão alemã na região. E, por outro lado, a gente tem os russos que, embora eles tenham se organizado rapidamente para reagir à guerra, eles sofreram perdas nas batalhas com a Alemanha. E a gente tem também na região dos Balcãs a continuidade da guerra, na qual os austríacos encontravam dificuldades para dominar os povos sérvios. E na região da África nós também vamos ter conflitos, A região de Togolândia, que estava até então sob domínio alemão, sofreu aí, ataques de tropas britânicas e aí a gente vai ter a população da Togolândia, que atualmente é o país chamado Togo, Eles vão reagir aos ataques da Inglaterra, o que não vai ser suficiente, Ao final, a Inglaterra acaba dominando essa região e a Alemanha perde aí, as suas posses, o seu domínio nessa região, então. Bom, até esse momento da guerra, a gente vai perceber que há um equilíbrio de forças, porque os dois lados haviam investido em poder bélico, Os dois lados estavam fortalecidos, tinham tido vitórias, mas também tinham tido baixas, Mas a gente tinha um equilíbrio. E quando chegou o inverno, uma nova estratégia, um novo modo de guerra se iniciou, que foi a chamada Guerra das Trincheiras. Então, nesse momento aí, a gente vai ter, esses soldados tentando abrigar do frio, E também, diante dos poucos avanços que se tinha, eles vão construir, eles vão cavar, buracos mesmo, onde eles vão se esconder e vão tentar se proteger nesse período. A Guerra de Trincheiras, ela foi bem longa, Ela vai de 1915 até o ano de 1918, ela continua acontecendo, A gente vai ter aí as tecnologias bélicas, que vão fazer com que o equilíbrio da luta tornasse necessário uma nova forma desses soldados aí para se manter vivos, para conseguir manter sua posição, Dentro dessas trincheiras, a gente vai ter condições de vida que são desumanas, Eles vão ter que conviver com a fome, conviver, com a chuva, com a lama.
com colegas mortos, né, com cadáveres, infestação de piolho, rato, falta de alimentação. Então, a gente costuma dizer que esse período da guerra de trincheiras é um período limite, né, se a gente pensar na condição humana. Então, assim, a falta de perspectiva também, né, de saída, o medo que tomava conta daqueles soldados, né? Então, tudo isso fez com que esse momento fosse muito traumático dentro da Primeira Guerra Mundial. Né? E é um momento em que os avanços eles são muito pequenos. A gente tem uma imagem para mostrar um pouco, né, de como eram essas trincheiras. Né? Então, a gente consegue perceber por essa imagem, é claro que a gente vai ter trincheiras de vários tamanhos, né? Mas a gente consegue perceber como que há aí um desconforto, né, nesse local, né? Como que essa situação ela torna a vida desses soldados muito complicados. Então, geralmente, eles cavavam, né, trincheira de um lado, trincheira do outro lado, e a distância não era muito grande, não. A gente tinha uma distância aproximadamente aí de uns 50 metros, né, às vezes um pouco mais, e esse intervalo que a gente tinha das trincheiras de um grupo e de outro, a gente chamava-se terra de ninguém, né? Mas é um momento muito traumático da guerra, como a gente comentou. Então, para a gente falar um pouquinho sobre esse momento, eu trouxe aqui duas passagens, né, que mostram a visão dos soldados desse momento que eles estão vivenciando na guerra de trincheira. Preste bastante atenção que a gente vai fazer uma atividade sobre essas visões aí. Então, a primeira é de um soldado alemão. Ele vai dizer o seguinte: estamos tão exaustos que dormimos mesmo sob intenso barulho. A melhor coisa que poderia acontecer seria os ingleses avançarem e nos fazerem prisioneiros. Ninguém se importa conosco. Não somos revezados. Os aviões lançam projéteis sobre nós. Ninguém mais consegue pensar. As rações estão esgotadas. Pão, conservas, biscoito, tudo terminou. Não há uma única gota de água. É o próprio inferno. Vamos agora, né, ver aí um relato aí de um soldado inglês, que ele veio na forma de um poema, né? A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, os mesmos ratos crescendo como mato, os mesmos abrigos, nada de novo, os mesmos e velhos cheiros, tudo na mesma, os mesmos cadáveres no fronte, a mesma metralha das 2 às 4, como sempre cavando, como sempre caçando, a mesma velha guerra dos diabos. A partir desses relatos, a gente consegue, né, sentir aí um pouquinho de como era a situação de um soldado entrincheirado, né, e a degradação humana que a gente percebe aí nesse momento em que eles permaneceram nessa guerra de trincheiras. Então, por dentro do assunto, vamos fazer uma questão a respeito dessas narrativas de soldados que vivenciaram a Primeira Guerra Mundial. Após a leitura e reflexão sobre o depoimento de 2 soldados, podemos identificar como características semelhantes nesses discursos, independente de posicionamento na guerra. Letra A, o nacionalismo, apesar dos desafios apresentados pela guerra. Letra B, inconformidade com a pouca quantidade de comida em detrimento da grande quantidade de água. Letra C, exaustão, inconformismo e desgaste dos soldados durante a guerra de trincheiras. D, receio dos soldados devido a grandes perdas durante a guerra de movimento. Revelando aí, a nossa questão é a C, né, que vai falar sobre essa situação, né, de exaustão, sobre a dificuldade de encarar aquele momento da guerra, como a gente falou, né, de como os soldados ficaram desgastados nesse período aí. Bom, no ano de 1917, algumas mudanças elas vão acontecer, né, que vão alterar aí o cenário dessa guerra. Então, a gente tem aí a questão da entrada dos Estados Unidos, né, e essa entrada dos Estados Unidos ela está relacionada a uma série de questões, como, por exemplo, o fato de alguns navios mercantes estadunidenses terem sido afundados, e a gente tem também a questão da interceptação de um telegrama, foi chamado telegrama Zimmermann. Esse telegrama ele foi enviado da Alemanha para a Embaixada da Alemanha no México. E nesse telegrama estava, né, sugerindo a negociação com o México de apoiar a Alemanha na guerra. Em troca, o México teria posses no território estadunidense, caso ele aceitasse, né, entrar nesse movimento. Esse telegrama, como eu comentei, ele foi interceptado e quando, né, tiveram contato com o assunto, foi um dos fatores que vai incentivar, né, estimular, vamos dizer assim, a entrada dos Estados Unidos na guerra. É importante a gente mencionar que os Estados Unidos até então não estavam ali naquela luta, então é como se eles entrassem, né, intactos, vamos dizer assim, fortes, né, sem quedas, sem perdas, e isso, consequentemente, vai fazer com que o lado
esperado que eles entrassem, né, se fortalecesse muito nesse momento. Outra questão importante que a gente vai ter é que no ano de 1917, a Rússia, ela saiu da guerra. A saída da Rússia, ela esteve relacionada a uma revolta que aconteceu, né, em seu país, que foi a chamada Revolução Russa, que colocou fim ao regime czarista que existia até então. Então, a gente tem a deposição do rei, que era o chamado czar, né, na Rússia, e a gente vai ter aí toda uma movimentação, né, por parte de trabalhadores, principalmente, para a tomada do poder. Então, nesse contexto de revolução, os russos precisaram sair da guerra, né? E aí vai ser assinado aí a sua rendição diante da Alemanha, o que faz com que a Rússia perca, né, territórios também. Mas naquele momento, o que a Rússia enfrentava, né, no interior do país era muito mais urgente do que a continuidade dos russos na guerra. Então, essa medida, né, a partir da entrada dos Estados Unidos, como foi comentado, faz com que a força maior se penda para o lado dos países da Entente, né? Então, eles vão conseguir uma série de vitórias com relação aos países aliados. Algumas outras questões que vão nos ajudar a compreender, além dos Estados Unidos, a gente vai ter uma revolução que vai acontecer em Berlim. E essa revolução, gente, ela vai culminar com o fim do poder do Kaiser Guilherme II, né, na Alemanha. Esse Kaiser, quando ele abdica, né, quando ele perde o poder, a gente vai ter a instauração da chamada República de Weimar, e isso vai fazer com que os alemães se enfraqueçam também, né, demandando aí mais forças diante da guerra, o que eles não possuíam, já que a própria Alemanha passava por um abalo tão grande. Então, a Alemanha, diante dessa situação, ela acaba tendo que assinar a sua rendição, né? Essa rendição ela é assinada dentro de um vagão, né? Principalmente para os franceses. Quando essa guerra chega ao fim, a gente vai ter, né, a busca de um tratado de paz para que outra guerra não voltasse a acontecer. Então, nesse contexto aí, o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele sugeriu que fosse feito aí um acordo de paz que ficou conhecido como os 14 pontos de Wilson. Nesses pontos, ele dava ali, né, ele apresentava formas de estabelecer a paz sem que houvesse punição. Então, a ideia, a gente fala que seria uma paz sem vencedores, né, sem determinar quem foi o vencedor da guerra, porque isso faria com que ela se estabelecesse, né? A ideia de que se determinasse um vencedor, poderia crescer a revanche, né, o revanchismo, isso era uma preocupação. Só, gente, que a ideia do presidente dos Estados Unidos, ela não foi aceita, né? Então, os países que saíram, então, aí, vamos dizer, vitoriosos com a guerra, ou os que obtiveram vantagem, né, como França e Inglaterra, eles preferiram fazer outro tipo de tratado, em que a Alemanha fosse penalizada, né, pela guerra. Esse tratado, ele foi chamado de Tratado de Versalhes, e diferente dos 14 pontos de Wilson, que falava sobre uma paz sem vencedores, o Tratado de Versalhes, ele estipulou uma paz com punição. Então, essa paz com punição, ela dá uma deixa para a gente, né, do que pode vir a acontecer depois, que a gente vai estudar numa próxima aula, né, que é entender o Tratado de Versalhes como um fio condutor para que a Segunda Guerra aconteça. Então, algumas medidas do Tratado de Versalhes. Aqui a gente tem um artigo 231, só para a gente poder compreender um pouco das determinações. Diz assim, ó, a Alemanha e os seus aliados são responsáveis, uma vez que os causaram, por todas as perdas e danos sofridos pelos governos aliados e pelos seus associados, bem como pelos cidadãos desses países, em consequência da guerra. Então, estava aí o que a gente falou, né, de paz punitiva, a Alemanha sendo aí culpada por essa guerra. Outras determinações também estavam dentro desse tratado, né? A Alemanha, ela teve perdas territoriais, ela teve que devolver território que ela havia dominado, como a região da Alsácia-Lorena, que eles tiveram que devolver, né? Perderam suas colônias na Ásia, na África, né? E também no Pacífico. Eles sofreram limitações no exército, né? Número de pessoas, número de armamento. Eles foram obrigados a desmilitarizar a fronteira com a França. Além disso, eles foram condenados a pagar indenizações, né, aos países vencedores. E tudo isso, gente, vai gerar um sentimento de revanchismo muito forte que vai crescer ao longo dos anos aí, certo? Então, uma das medidas que foi tomada aí, né, que foram tomadas após a guerra, foi a criação de uma instituição, né, visando aí o uso da diplomacia, né, nas relações internacionais.
Então, essa instituição que foi criada, chamada de Liga das Nações. A gente costuma dizer que a Liga das Nações é o embrião, né, a sementinha do que mais tarde vai se tornar a ONU. Né? Nesse momento muito inicial, né, a gente vai ter a Liga das Nações como órgão que vai visar a promoção da paz, né? Que vai ter aí essa ideia do acordo, do diálogo em vez da guerra. Ele vai ser aí uma associação que tem como fim máximo, né, o objetivo de impedir a ocorrência de novas guerras. Ficaram responsáveis pela Liga das Nações, né, a Inglaterra e a França inicialmente, né? E eles teriam esse papel aí de realizar os acordos diplomáticos no intuito de impedir a ocorrência de outra grande guerra. Quais as alterações que nós vamos ter no mundo pós-guerra? Então, para a gente pensar aí a questão da hegemonia europeia, que durante muito tempo foi muito forte, né? Ou seja, a Europa exercia o controle, né? Tinha uma hegemonia econômica, né? E era exemplo para o mundo, vamos dizer assim, referência econômica para o mundo, né? Ela acaba sendo substituída pela hegemonia estadunidense. Então, os Estados Unidos, a partir de então, é que vão ter um maior controle econômico, né? Outra questão é que vão haver muitos questionamentos a respeito desse desenvolvimento da tecnologia, né, da ciência, sobre esse progresso. Se quando a gente estudou lá na Belle Époque, existia aquela euforia, aquela felicidade com o progresso, no momento pós-guerra as pessoas começam a refletir até onde o progresso pode levar uma sociedade, né? Quais as vantagens e as desvantagens desse progresso? Então isso passa, né, por uma reflexão muito grande. A gente tem também aí, como consequência, uma perda grande da população, principalmente a população masculina. Isso vai gerar um outro efeito social, que é a entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? Então, as mulheres passam a conduzir seus lares, passam a trabalhar, né? E isso é muito importante, né, para as conquistas femininas depois disso, porque a gente vai ver aí crescer movimentos sufragistas, né, que vão defender o voto feminino, tudo isso a partir aí desse novo posicionamento que a mulher vai ter, principalmente a partir aí da Primeira Guerra Mundial. Então, para a gente concluir o que a gente falou hoje, né, desde o início da nossa aula, a gente veio falando aí sobre os conflitos, que é a guerra de movimento, nós falamos sobre a guerra das trincheiras, falamos aí sobre o ano de 1917, as mudanças que ele causa, falamos também sobre os tratados de paz, né, o que foi proposto e o que se efetivou e as consequências da guerra. Eu sempre sugiro que ao final de uma aula a gente faça um mapa conceitual, que a gente vai ligando as informações que foram trazidas até então, né, para evitar, né, que esses conhecimentos aí que a gente teve até aqui se percam, né, melhor dizendo. Então, a gente tem aqui, ó, Primeira Guerra Mundial. Eu propus que fossem definidas, né, um pouquinho aí sobre as alianças. Então, você pode colocar sobre a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. Na aula anterior, eu também sugeri esse mapa conceitual. Sempre aconselho de fazer mesmo. Acho que as anotações, elas são muito importantes para que você consiga fixar aquilo que você aprendeu, né? O registro, ele ajuda muito nesse processo cognitivo. Então, você pode colocar as alianças novamente, né? Falar dos momentos que a gente tem da guerra. A sugestão, ela é curta, porque o espaço que a gente tem, você pode crescer ainda mais o seu mapa conceitual até chegar à questão do Tratado de Versalhes, né? E é muito importante que você faça uma reflexão também. Quando a gente vê um assunto como esse, né? Como a gente vê a presença de conflitos que vão alterar a história da humanidade, né? As consequências negativas de uma guerra para uma sociedade, é importante que a gente reflita, né? Quais as condições que permitem que uma guerra ocorra e, mais do que isso, quais as posições, né, quais os nossos posicionamentos, quais as nossas reflexões que são necessárias para que uma guerra não ocorra, né, para que a paz seja presente, né, para que as relações diplomáticas elas continuem a acontecer e para que a gente não chegue nessas situações limites que causam dano para toda a humanidade, né? Então, a gente termina por aqui. Espero ter contribuído com você, né, para o seu conhecimento, seus estudos sobre a Primeira Guerra Mundial. Não deixe de buscar mais informações, tem muitas curiosidades em relação a esse assunto, que é bacana de se saber. Eu acho muito interessante buscar mais informações, tá? Então, fique ligado, na próxima aula nós teremos outros assuntos interessantes. Até lá!